Olá pessoal, hoje nós vamos estar fazendo um comentário do capítulo 1 e 2 de Romanos. Encerramos ontem o ciclo do livro de Atos, né? E hoje começamos o livro de Romanos. Todo dia nós estaremos lendo, como vocês bem sabem, a nossa devocional diária são 2 capítulos da Bíblia e nessa sequência nós seguimos. E todo dia publicamos um comentário desses 2 capítulos. Espero que você esteja lendo, não gaste mais de 10 minutos, você não gasta mais de 10 minutos na leitura da Bíblia. E é muito importante você estar lendo para que a palavra seja revelada e entregue para você pessoalmente, e nós possamos acrescentar isso na nossa discussão, porque Deus sempre vai usar o corpo dele para trazer a revelação da palavra dele. Antes de mais nada, de começarmos o comentário, eu quero que, se você não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, marca lá o sininho para notificação e ao final você coloca lá o gostei ou não gostei. Se a plataforma te permitir, você coloca os seus comentários. Romanos capítulo 1 e 2, ele faz uma coisa, Paulo começa a escrever alguma coisa bem interessante para os nossos conceitos, que muitas vezes estão fora da nossa percepção e muitas vezes das nossas filosofias. Você não esquece que Paulo escreveu essa carta para os romanos antes de estar lá. E nós terminamos ontem o livro de Atos, onde Paulo termina o ministério dele em Roma, né? Aparentemente termina o ministério dele em Roma, onde ele ficou 2 anos preso junto e pregando para a igreja de Roma. Essa carta foi escrita antes disso. Paulo escreve essa carta anteriormente e diz nessa carta que tinha vontade de estar com os romanos. E é interessante observarmos que Deus realiza os nossos desejos conciliando com os seus planos, né? Os planos de Deus é de levar Paulo a Roma para ele pregar para autoridades, para imperadores, para governadores, e além disso atender o desejo do coração dele. Deus é tremendo. Deus ele se manifesta como Deus porque todas as coisas estão debaixo da sua mão e tem um controle total de todas as coisas. Inclusive Deus pode atender os nossos desejos e mesmo assim conciliar ele com as necessidades e com os planos dele. Agrade-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Isso está escrito lá em Salmos, né? Essa carta, esse capítulo 1 e 2 de Romanos, Paulo trata de um assunto muito interessante, que é a questão da natureza moral do homem. O homem tem dentro de si uma natureza moral. Ele fala que isso é Deus, porque a natureza revela Deus. A partir do versículo 16 do capítulo 1, Paulo vai mostrando que todos os atributos de Deus, assim, o seu eterno poder. Lembra que Jesus fala para os judeus errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Então Paulo fala que tudo que você pode conhecer de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade claramente se manifesta na natureza, dizendo que todo homem é indesculpável se ele não reconhece a Deus e a sua questão moral. Então o que Paulo está dizendo? Que a moral humana ela é natural. O homem nasce com a questão da moral humana, sabendo de bem e de mal. Ele nasce com essa percepção. Por quê? Porque isso está revelado na natureza por Deus. Então, ele começa por essa base. O que ele quer dizer com isso? Que qualquer homem, independente de ter ouvido, falado ou recebido uma palavra direta sobre Deus e sobre Jesus, ele tem essa percepção natural. E ele sabe o que é certo e o que é errado. Por isso que nenhum homem pode chegar diante de Deus e chegar diante de Deus e falar assim, eu não sabia. Paulo fala, isso não acontece, isso não é possível. Todo homem vai chegar diante de Deus e não vai poder dizer eu não sabia. Porque tudo que de Deus você pode conhecer está revelado. O que acontece é que o homem endurece o seu coração, rejeita a percepção de Deus, porque isso acontece primeiro no espírito. E normalmente a força do espírito é o coração. E Paulo fala, endureceram os seus corações para trocar os atributos e a divindade de Deus pela criatura e não pelo Criador, fazendo ídolos de pau, pedra, coisas humanas. E com isso, o homem rejeitou a revelação de Deus, rejeitou o próprio Deus, rejeitou aquilo que Deus fez, né? E a partir daí, o que Deus fez? Deus entregou ele as suas paixões. Já que você quer adorar deuses de carne e de imagens de criaturas humanas, eu lhe entrego aos seus próprios desejos carnais. Aí Deus entregou os homens às suas paixões, que mudaram os seus desejos naturais, as suas paixões, os seus modos de ser,
passando a conviver homens com homens, mulheres mudaram a sua forma natural de se relacionar. Isso foi a forma como Deus falou assim: já que você nega e rejeita a minha divindade, se joga na carne, trazendo criatura ao lugar do Criador, você também vai pagar o preço disso na sua própria carne, você vai sofrer a condenação na sua própria carne. E a partir daí também a alma do homem é jogada e ele passa a ter toda sorte de malícia, de ambição, de inveja, de ciúmes, de guerras e de violência. Então, você observa que o espírito do homem rejeita a Deus, a carne sofre a consequência e a sua própria alma gera todo aquele que lá na frente, mais à frente, Paulo vai chamar as consequências da carne, né? Nós vamos ver isso logo depois. Então, com isso, o homem ele se entrega às suas próprias paixões e sofre a condenação na sua carne. E aí uma coisa interessante, Paulo fala, esses homens, além de sofrer a consequência na sua carne, da escolha natural contra Deus, ou seja, eles rejeitaram a moral natural, aquilo que Deus naturalmente os exorta, eles não só fizeram isso, mas também estão incitando outros homens a fazer essas coisas. Daí que nascem as nossas filosofias, as nossas militâncias, as nossas ideologias. Eu acho que hoje em dia você vê isso muito facilmente. Isso é muito perceptível para todo mundo hoje em dia. Que as pessoas querem transformar como coisas naturais, ideologia de gênero, forma de comportamento, movimentos sexuais, como isso fosse natural. E essas coisas não são naturais. É uma forma de oposição àquilo que Deus estabeleceu e que está na natureza. Não tem futuro isso. Isso vai ser colocado, vai ser cobrado por Deus para sua condenação. Romanos capítulo 1. Não sou eu que estou falando, está na Romanos capítulo 1. Sou eu que estou falando porque eu acredito por fé nisso também. Logo depois no capítulo 2 ele fala, agora você que teve a revelação de Deus e se acha orgulhosamente um ministro de Deus, você não pode julgar ninguém, porque você também pode estar debaixo dessa situação. Porque você conhece a Deus, sabe de todas as coisas de Deus, fala de Deus, mas não age segundo o que Deus te pede, você também está condenado. Então não adianta ficar apontando o dedo para ninguém, porque se você apontar dedo para alguém, de alguma forma você está apontando o dedo para você mesmo, porque também os teus desejos e as tuas formas de andar muitas vezes te condenam. O que Paulo quer dizer? Que o conceito está errado? Não. Que eu não posso falar disso? Exatamente, é claro que eu posso falar disso. O que eu não posso, o que Paulo está falando para mim, é personalizar isso. Porque quando eu personalizo isso, a primeira pessoa que passa a ser julgada sou eu mesmo. E aí ele fala assim, você que é o religioso, judeu, ele usa a parte judeu, acho que isso vai pra gente também hoje em dia, e segue toda a lei, e segue todos os conceitos legais, mas no final você não age como tal, você é condenado. Agora aquele que não está na lei, aquele que não se diz isso, não se diz aquilo, aquele que não se diz sacerdote, aquele que não fala que é cristão e age como tal, esse é o que serve a Deus. Porque o que com isso Paulo quer dizer? Que o verdadeiro judeu não é o que está na carne, circuncidado, que segue as leis, mas o que está no coração, que faz isso de coração, aquele que serve a Deus segundo o seu coração. Com isso Paulo leva, todo israelita não é o israelita que está na carne, que Israel que Deus sempre falou é o Israel espiritual. Independente de ter nascido com o sangue judeu ou não, o Israel que Deus deseja é o Israel espiritual. Por isso que não há contradição entre o filho de Abraão pela fé, a igreja, com o Israel terreno, porque o Israel é um só, é o espiritual, é o celeste, é aquele que anda segundo o coração, aquele que faz o que Deus quer, aquele que anda segundo as percepções de Deus, é aquele que serve a Jesus, a revelação de Deus para a nossa salvação, através da ressurreição dos mortos, que está destinada a todo aquele que crê. Porque, na realidade, nós sabemos que a condenação e o juízo de Deus vem sobre todo o homem, e a salvação desse juízo está em Cristo Jesus, através da ressurreição dos mortos, para aquele que crê. Esse é o verdadeiro Israel de Deus. Essa é Jerusalém celestial. E Paulo termina dizendo isso, olha, não pense que a bondade, a misericórdia, a longanimidade, a paciência de Deus, porque Deus espera que os homens se convertam, faça com que você se aproveite disso e ande na carne. Não. A paciência de Deus, ela é feita hoje para que para que conduza os homens ao arrependimento. Mas você não se aproveite disso. Você não desanime. Você continue servindo a Jesus, sabendo que certamente todas as coisas vão ser julgadas pelo braço de Deus. E aquele que crê em Jesus
será salvo pela obra de Deus em nosso favor através de Jesus. Deus abençoe e possa acrescentar essa palavra para você. Não deixe de ler o texto, não deixe de acompanhar a leitura da Bíblia junto conosco.